Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com a tia Gleice. E para começarmos o nosso assunto de hoje, nós vamos trabalhar com um assunto novo, tá? Que se chama liberdade com responsabilidade. Mas antes de começar a falar um pouco sobre a liberdade e a questão de responsabilidade dentro da ética da filosofia moderna, tá? A gente precisa entender algumas coisas e refletir sobre algumas coisas antes da gente adentrar esse capítulo, tá bom? Então, vamos imaginar, vocês estão vendo essa figura desse menino que está pulando, certo? Então, vamos imaginar que junto dele tem um cachorro. Ele saiu, imaginem só, ele saiu para correr e ele deu esse pulo aí porque ele está feliz e também para combinar um pouco também com o que a gente vai trabalhar, certo? E junto dele tem um cachorro. E vamos imaginar que ambos praticam a mesma ação, correm juntos e saltam juntos. Em contrapartida, a ação de sair para correr, né? Nota-se que esse carinha ele saiu para correr de manhã ou à tarde, sei lá. Essa ação de correr de praticar uma atividade física, óbvio, parte do rapaz, desse rapaz aí. E o cachorro imaginário que a gente está pensando aqui, porque eu não encontrei nenhuma imagem assim com cachorro, instintivamente o acompanha. Então, assim, o que isso tem a ver? A ideia é que os. Então, vamos pensar aqui a diferença entre a natureza animal e a cultura, que é do ser humano, por meio do conhecimento prévio. Vamos pensar aqui um pouquinho. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês, coloquei um outro objeto, uma outra alegoria, que nesse caso é o cachorro, para que vocês coloquem a imaginação de vocês para aflorar, certo? Então, aqui, ó, a gente sabe que o cachorro vai agir conforme a natureza que ele tem mesmo como animal, que ele vai correr, ele vai comer, vai dormir, etc. Já o ser humano, esse ato, vamos pensar agora aqui na corrida deles dois, do salto, né? Ele vai fazer isso porque é culturalmente colocado na cultura dele, de sair para correr, de sair para pular e etc, tá? Então, uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho é que colocassem também essa pergunta no caderno de vocês para que vocês possam refletir. Assim como os animais, o ser humano age segundo seus instintos? E aí, o que é que vocês acham? Sim ou não? Eu gostaria que vocês justificassem a resposta de vocês. Se for possível, anotem. Você acredita que, assim como os animais, o ser humano age segundo seus instintos? Justifique, tá bom? Bom, turma, o que a gente vai estudar nessa unidade é basicamente, primeiro, as diferenças sob o ponto de vista filosófico entre o animal e o ser humano, que foi o que a gente começou aqui a debater um pouquinho sobre essa questão, tá? A ideia de perfectibilidade, a ideia de perfectibilidade que eu vou explicar numa outra aula, a liberdade, a questão de liberdade na modernidade, que condiz com viver de forma responsável, que é justamente o tema do capítulo que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, esse aqui, liberdade com responsabilidade, tá? Uma vez, eu não sei se eu falei foi para vocês que a gente não, que o ser humano não é um ser 100% livre. Eu falei, não sei se eu falei para vocês, ou foi para o nono ano. Porque se nós temos a liberdade, 100% de liberdade, a gente vai tirar a liberdade do outro. Isso não é interessante. Porque se você for fazer tudo o que você deseja,
Então acho que o mundo não seria mais mundo, não é mesmo? Por isso que nós precisamos de concessões, de convenções sociais, de regras sociais, não é mesmo? Ah, outra coisa a se pensar sobre a responsabilidade é que será que essa questão, como eu falei, ela está muito adentrada na natureza humana, no quesito de que você age conforme a sua natureza? Será que o ser humano ele é como um animal, que ele tem os seus instintos, ele age conforme esses instintos? E aí, o que que vocês acham? Tá? Então vamos aqui. Vejam que aqui eu coloquei aqui o seguinte tópico para que a gente possa começar a trabalhar sobre esse aspecto da liberdade com responsabilidade, para a gente pensar sobre a natureza dos animais e do ser humano, tá? Que é uma coisa tão que não é muito trabalhada, que é uma questão bem difícil de se pensar o ser humano enquanto um ser pensante, um ser que precisa ter regras, ou aquele ser que não tem limites, que não, se não fossem as convenções sociais, essas regras eles seriam um verdadeiro monstro, né? Então aqui, ó, ver diferenças entre seres humanos e animais, que eu coloquei para vocês. Então vejam que aqui a gente tem uma imagem, claro, de 4 animais com seus respectivos filhotes. A gente tem um rinoceronte, não, o urso polar, tem um elefante, um coala e um gorila. Então, justamente aqui, com essas imagens, para a gente refletir um pouco mais, eu trouxe aqui uma citação do Jean-Jacques Rousseau. Ele nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712. Ele foi muito importante para a filosofia. Ele foi teórico, além de filósofo, ele foi teórico, político, escritor. E, infelizmente, ele faleceu na França em 1778. Então, aqui, nessa obra dele, intitulada Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade. Então, eu vou ler aqui o que diz esse trecho do texto dele, para a gente depois debater um pouquinho sobre essa questão dessas imagens, tá bom? Então, aqui diz assim: mas mesmo que as dificuldades que cercam todas essas questões permitissem a discussão sobre a diferença entre o homem e o animal, há outra qualidade muito específica que os distingue e sobre a qual não pode haver contestação. É a faculdade de se aperfeiçoar. Então, aqui a gente vê claramente que tem uma diferença, que o Rousseau, ele fala que o ser humano é diferente do animal, porque ele é um ser pensante e porque ele pode se aperfeiçoar no sentido que o ser humano, ele é tão avançado que ele consegue construir diversas tecnologias, ele consegue absorver uma série de conhecimentos, coisa que os animais são inteligentes, mas não comparado com os seres humanos, certo? Então vejam que também, além desse paralelo de se ter essa diferença entre animais e o ser humano, vejam aqui, turma, que todos esses animais que estão aqui nas fotos, cuidam de seus filhotes com dedicação, e a gente pode ver isso claramente, afeição que envolve a relação pais e filhotes, tá? Nessas fotos. E essa relação entre filhote e mãe, ou pai, que tem pais, né? Porque a gente não sabe se é macho ou fêmea, é que tem uma diferença com os seres humanos, né? Então, essa afeição, esse cuidado, essa dedicação, ainda a gente pode ver nos seres humanos, certo?
Bom, turma, agora a gente tem aqui a atividade que vocês irão copiá-la no caderno e respondê-la. Primeiro, observe as imagens do slide anterior, que são essas aqui. As semelhanças no comportamento dos animais com os seres humanos? Justifique. Segundo o filósofo Jean-Jacques Rousseau, qual a qualidade que distancia os seres humanos dos animais? Super fácil também, tá? Então tá lá naquele mini texto que eu coloquei para vocês. Então eu gostaria que vocês refletissem também um pouco mais sobre essa questão de natureza humana. Será que o homem ele age de acordo com seus instintos? E outra coisa. Esse filósofo Rousseau, ele diz que o homem ele não nasce mal, ele nasce bem e a sociedade que o corrompe. Ou seja, à medida que a criança vai crescendo e ele vira um adulto, e ele pode ser que ele vire um adulto ruim, isso foi consequência da sociedade e não da natureza dele. Eu acho assim que isso que pode ter um conjunto de coisas. A pessoa já pode, a questão de psicopatia. Inclusive, eu vou colocar um exercício para vocês, assim, mais ou menos, para vocês trabalharem isso. Pode ser que uma pessoa já nasça com tendência para psicopatia e isso vai desenvolver isso no futuro, de acordo com as suas relações sociais. Então, essa é a minha opinião, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!